Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Burupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayana Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasa Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa do Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 39, entrando na Lila. Então agora começou a surgir uma intensa saudade, né, que possui Vijay Kumar. Nada parece satisfazê-lo. E ele tampouco pode manter o seu coração estável, mesmo após ter o darshan de Jagannatha Deva no templo. Ele durante um longo tempo ele há muito tempo já havia compreendido os fundamentos de Rasa Tattva, mas foi apenas agora, com a associação de Shri Gopala Guru Goswami, que ele veio a compreender Madhurya Rasa com as suas Staibhava, Vibhavas, Anubhavas, Sattvika Bhavas e Vyabhichari Bhavas. As diferentes bhavas se manifestaram em seu coração em diferentes momentos. Durante um tempo, uma bhava surgia, né, o que fazia com que ele ficasse bem-aventurado. Então uma nova bhava invadia o seu coração. Ele passou os seus dias dessa maneira, completamente incapaz de conter os movimentos, né, e o despertar de qualquer bhava em seu coração, ou as suas transformações em outras bhavas. Consequentemente, um dia, ele se aproximou dos pés de lótus de seu Guru Goswami, com lágrimas nos olhos, né, e colocou a seguinte pergunta: Prabhu, por sua ilimitada compaixão, eu aprendi tudo, mas eu não posso agora controlar o meu verdadeiro eu. Eu não posso me estabelecer de maneira estável, né, em Krishna Lila. Por favor, conceda-me qualquer instrução que você julgue ser adequada, né, para mim na minha presente condição. Então o Shri Guru Goswami, ele ficou muito feliz ao ver
né, os bhavas de Vijay Kumar, e pensou consigo mesmo: quão glorioso e maravilhosa é a natureza de Krishna Prema. Isso faz com que ela faz com que a felicidade pareça um sofrimento e o sofrimento pareça uma felicidade. Então ele disse para Vijay Kumara: meu querido filho, agora você deve adotar os meios através dos quais você possa entrar, né, em Krishna Lila. E Vijay Kumar pergunta: então qual é o método para fazer isso? E Goswami responde: Shri Raghunatha Dasa Goswami prescreveu o método para se entrar em Krishna Lila no seguinte verso do Manashiksha, verso 2. Nadharmam shrutigana nirukitam kilakuru brajirada Krishna prachura paricharayam ihatanu Chachisunu Nandishwara Patisutatve Guruvaram Mukunda Prestatve Smaraparam Ajasram Nanu Manaha. Ó minha querida mente, por favor, não execute nem mesmo Dharma ou Adharma mencionados nos Shrutis. Ao contrário, você deve prestar um serviço amoroso, nem intenso, a Sri Sri Radha Krishna Jugala, aqui em Braja, porque os Shrutis já declararam que alcançá-los, né, no caso Radha Krishna, é o princípio mais elevado e a adoração suprema, e a da suprema verdade absoluta. Sempre medite em Satyanandana Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é belamente dotado com a tese e os sentimentos de Srimati Radhika, como sendo não diferente de Sri Nandanandana, Krishna. E sempre se lembre de Shri Gurudeva como sendo o mais querido para Shri Mukunda. Não perca tempo deliberando de maneira vazia, né, no que é certo ou errado, seja Dharma e Adharma, mencionados nos Shastras. Em outras palavras, você deve abandonar completamente as razões shastricas e a lógica, e se ocupar no sadhana de Raganuga Bhakti de acordo com a avidez que se desenvolveu em seu coração. Preste um serviço amoroso intenso a Sri Sri Radha Krishna em Vrindavan, ou seja, ocupe-se no bhajana de Brajarasa. E se você perguntar quem poderá te ensinar sobre essa meta e esse objeto de Brajarasa Bhajana, então, por favor, escute. Após Brajalila, nosso Prananata, Sri Nimananda, ele apareceu do ventre de Sri Shatidevi, em Prachana, ou seja, na Vrindavana oculta, chamada de Sri Navadvipa Dhama. Então aqui ele chamou Mahaprabhu de Nimananda, tá? É um outro nome de Mahaprabhu. Satinandana Gaur Hari é ninguém mais do que o próprio Krishna, né? O filho o filho de Srinanda Maharaj. Nunca considere Chaitanya Mahaprabhu como sendo inferior ao próprio Krishna em qualquer aspecto de tato. Ele apareceu em Navadvipa e ele demonstrou, né, o seu Bhajana Lila muito específico. Então você jamais deve abandonar Braja Bhajana, pensando que ele é Navadvipa Nagara, ou seja, o amante que desfruta de consortes em Navadvipa. Não. Isso, inclusive, né, abrindo um parênteses, é o princípio de uma Apa Sampradaya, chamada Gauranga Nagari. Eles adoram Mahaprabhu como se fosse o próprio Krishna fazendo Rasalila em Navadvipa. Mas isso está errado. Mahaprabhu não faz Rasalila. Tá? E nós não adoramos Mahaprabhu diretamente como Krishna, no sentido de ser o Raseshwara, né? ou Rasaraja. Nós adoramos ele no humor de Dasya, como sendo um servo, né, do próprio Krishna. Tá? Então, Gopala Guru Goswami alertou, né, Vijay Kumar nesse sentido.
Tá? Não adore Mahaprabhu no humor de Krishna, como se ele estivesse fazendo Rasa Lila em Navadvipa. Ele não faz isso. Ele é o próprio Krishna, mas você não pode perturbar aqueles que estão no caminho de Archana, que meditam nele separadamente de Krishna e fazem a sua adoração com mantras separados. No caminho de Rasa Marga, né, ele é o objeto exclusivo de Bhajana, assim como o Sri Radha Vallabha. E ele apareceu como Satinandana, né, que é o guru de Brajarasa. Portanto, execute Bhajana, né, desde Satinandana como Krishna Prashta, ou seja, considerando-o como sendo guru, que é muito querido para Krishna. Então, como nós adoramos Mahaprabhu? Como guru. Tá? Antes de executar Radha Krishna Smarana, sempre lembre-se de Gaura Lila, porque ela irá estimular e despertar os seus bhavas para o Ashtakaliya Krishna Lila. Sempre execute Bhajana Gurudeva. Sempre entenda Bhajana Gurudeva como sendo nenhum outro do que Brajadyuteshwari, ou Asaki. Entre em Brajalila para executar Bhajana desta maneira. Então, sobre esse ponto, tem um ensinamento muito importante que meu Gurudeva deixou, que é o seguinte. Ele traz a seguinte consideração. Nós devemos ser unidirecionados a Krishna. Tá? No Bhagavad Gita, Krishna deixa bem claro isso. Aqueles que fazem o Bhajana unidirecionado e exclusivo para mim, eles obtêm, então, o meu favor. Então, Gurudeva coloca a seguinte questão. Como nós podemos ser unidirecionados a Krishna se nós adoramos também Chaitanya Mahaprabhu no altar? Chaitanya Mahaprabhu é Krishna? É, mas ele tem um outro humor. Assim como Rama também é Krishna, né? Mas também no outro humor, assim como Nishinradeva também é Krishna, mas no outro humor. Ou seja, nós não colocamos todos eles no altar, porque apesar de todos serem Krishna, são humores diferentes. Né? Então, esse argumento de que Mahaprabhu é Krishna não cola. Né? Ele não é o próprio Krishna tal como ele é. Ele é um Krishna diferente. Ele é um Krishna misturado com os sentimentos de Radharani. Ele tem a sua própria lila, ele tem a sua própria história, assim como o Sr. Rama. Então, como é possível adorar duas deidades ao mesmo tempo, sendo que Krishna necessita que nós sejamos unidirecionados? Então, o Gurudeva explica dessa maneira, com esse mesmo argumento que Srila Bhaktivinoda Thakur deu aqui. É não ver Mahaprabhu como Krishna, mas sim como Guru. Porque Mahaprabhu ele vem como devoto. Ele não vem como o próprio Krishna. Tá? Então, você pode adorar Guru e Krishna no altar. Tá bom? Então, nós vemos Mahaprabhu como Guru. Isso é muito importante entender. É uma sutileza, tá? Que pode não fazer muito sentido no começo, mas depois faz bastante. Então vocês podem perceber que o altar da Gaudiya tem sempre Mahaprabhu e Radha Krishna. Porque é através de Mahaprabhu que nós vamos conseguir chegar em Radha Krishna. A nossa meta é Radha Krishna. Então aqui o que o Gopala Guru Goswami diz no final? Medite sempre em Gaura Lila antes, porque ela vai estimular e despertar os bhavas para o Ashtakaliya Lila de Krishna. A nossa meta é o Ashtakaliya Lila de Krishna. Tá? E sempre reconheça o seu próprio Gurudeva, que agora no caso já não é mais Mahaprabhu, mas o próprio Gurudeva, né, o seu Bhajana Guru, aquele que está te instruindo no processo de Bhajana pessoalmente, como sendo uma Saki, como sendo uma Gopi, uma amiga íntima de Srimati Radhika. Tá? Então é dessa maneira que a gente tem que entender o processo de Bhajana. Então Vijay diz, Prabhu, agora então colocarei de lado todos os argumentos lógicos dos Shastras e todos os outros caminhos, né? Porque eu já me tornei muito ávido para prestar um serviço em Ashtakaliya Lila de Krishna, como demonstrado por Sri Gauranga Deva, sob a orientação do meu Guru Rupa Saki. Por favor, então, me instrua. Como eu posso organizar a minha mente
né, para que ela tenha esta atitude favorável e que eu possa alcançar a minha meta? Então, Goswami diz, dois assuntos devem ser esclarecidos para que você possa compreender, né, tudo isso. O primeiro é o Upasya Pariskriti e o segundo o Upasaka Pariskriti. O Upasya Pariskriti significa refinar a concepção e compreender a verdadeira natureza de Upasya, ou seja, o objeto do nosso seva, aquele que nós desejamos servir, é o nosso Upasya. Tá? Você já compreendeu, né, o que é o Upasya Pariskriti? Né? Porque você já compreendeu Rasa Tattva. Existem 11 diferentes bhavas, Ekadasha Bhava, né, em relação a Upasaka Pariskriti. Você já conquistou quase todas elas, mas você agora precisa de algo mais para se estabelecer firmemente nelas. Então Vijay pergunta, por favor, me explique essas Ekadasha Bhavas, né, novamente. Ele pede para revisar. Lembrando que naquela época ele não fazia anotações, né, disso tudo. Era tudo oral, né, e você ia colocando no próprio coração. Tá? Não tinha gravadores, né, papel era dificílimo, papel era uma coisa cara, só pertencia aos reis, a pessoas ricas. Né? Então, e para você fazer uma anotação numa folha de bananeira, fazendo riscos, dá um trabalho, né, muito grande, né, e toma tempo. Então, você vai ouvir algo do seu mestre, você não vai pedir para ele esperar enquanto você anota. Ele vai falar tudo num fluxo de êxtase e você tem que colocar no coração. Não tem outra opção. Tá? E, às vezes, né, você precisa, então, que isso seja refrescado. Então, você pode perguntar de novo sobre algum assunto que não tenha ficado muito bem fixado dentro de você. Bom, então o Goswami ele responde. As Ekadasha Bhavas são, primeira, Sambandha, relacionamento. 2, Vayasa, que é a idade. 3, nome. 4, Rupa, que é a forma pessoal, né, e a beleza. 5, Juta, que são os grupos. 6, Vesha, que é a roupa. 7, Agya, uma instrução específica. 8, Vasa, residência. 9, Seva, serviço exclusivo. 10, Parakashta Swasa, ou seja, o pico, o ponto mais alto da emoção, que é a vida, né, do aspirante. E 11, Paryadasi Bhava, os sentimentos de ser uma serva sob a proteção de Sri Radha. Tá? Então, Ekadasha Bhavas são as 11 bhavas que pressupõem um sentido de identidade, tá? Ou seja, que vão dar identidade, que vão revelar a identidade espiritual do devoto, da alma do devoto. Tá? Então ele precisa ter um relacionamento específico com o Radha Krishna, de que maneira vai servi-los. Né? Ele vai explicar aqui um por um, né? Então eu vou poupar essa explicação. Tá? Se for preciso, eu adiciono mais alguma coisa. Então Vijay pergunta, o que é Sambandha? Relacionamento. Goswami responde, o sentimento de Sambandha, ele é a fundação de todo esse conhecimento. Os sentimentos nos quais, através dos quais alguém se relaciona com Krishna, né, quando se estabelece a Sambandha, determina o estado de perfeição correspondente desse devoto. Aquele que aceita Krishna como mestre, quando ele estabelece o seu relacionamento com Krishna, ele se torna um dasa, um servo. Tá? Então, o Sambandha aqui se refere ao quê?
como nós vemos Krishna e como nós nos vemos em relação a Krishna, de maneira geral, tá? De maneira geral. Claro que está relacionado com as 5 raças, tá? Aquele que aceita Krishna como seu Saka, né, ou filho, então se estabelecerá nesse relacionamento como Saka, ou como pai. Aquele que aceita Krishna como um esposo, uma relação matrimonial de Swakiya, né, se tornará uma bela princesa em Dwaraka. Shantarasa não existe em Braja. Até mesmo Dasya Rasa, né, não é pura em Braja. Tá? Em Braja, no mínimo, você tem de Sakya para cima. Tá? Shanta e Dasya não são puras, elas são misturadas. Tá? Então, por exemplo, a grama, uma árvore, não são Shanta em Vrindavana. Tá? Elas vão ter algum sentimento, seja de Vatsalya, tá? Especialmente de Vatsalya, em relação a Krishna. Tá? Sua natureza é feminina e sua inclinação está em Parakya Rasa. Então você é uma serva subordinada a Vrajavaneshwari, Srimati Radhika. A sambandha que você deve cultivar e compreender completamente é a seguinte: eu sou uma serva das servas mais confidenciais de Srimati Radhika. Tá? Então, a serva da serva, esse princípio é importante. É claro que você é uma serva de Radha, mas não se esqueça que você é uma serva da serva de Radha. Tá? Então, Srimati Radhika é a senhora da minha vida e Krishna é a vida dela. Portanto, Shri Krishna é certamente também o Senhor da minha vida. Então, mais um ponto importante é ver Krishna através da relação que ele tem com Radha. As Manjaris têm especificamente essa percepção, né, da relação que elas têm com Krishna. Tá? Krishna só é alguém na vida delas porque ele é alguém na vida de Radha. Tá? Então a relação com Krishna ela passa diretamente pela relação que ele tem com Radha. Tá? Diferente de outros, né, associados que não têm essa relação. Tem uma relação direta, como de mãe, de amigo, de pai, né, ou até de amante. Né? Então Vijay pergunta, eu ouvi que o nosso Acharya Srila Jiva Goswami, né, era a favor de Sambandha em Swakiya Bhava, que é a relação matrimonial. Vocês já devem ter ouvido aqui eu falar sobre isso. Né? Enfim. Isso é verdade? Ele pergunta. E o Goswami responde, nenhum dos seguidores de Sriman Mahaprabhu, né, pregaram abertamente, né, a pura e transcendental Parakya Bhava. Shri Swarupa Goswami, Swarupa Damodara Goswami, ele é o maior guru desta Parakya Rasa transcendental. Ele deu instruções sobre a mais pura Parakya Rasa, Parakya Bhava transcendental. E Srila Jiva Goswami, bem como Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami, seguiram os seus passos, mantendo a mesma opinião. Srila Jiva Goswami nunca desejou ter sentimentos independentes sobre Swakiya Bhajana. No entanto, ele observou que um traço de Swakiya Bhava, né, em alguns dos havia, né, um traço de Swakiya Bhava em alguns dos upasakas, os adoradores de Braja. A Swakiya Bhava de Braja, ela é encontrada apenas quando Samartharati, né, tem um traço de Samanjasarati nele. Então, aqueles que mantêm um pouco de atração por Swakiya Bhava, né, quando eles estabelecem um relacionamento com Krishna, eles são, na verdade, Swakiya Upasakas. Srila Jiva Goswami, ele
tinha ambos os tipos de discípulos, aqueles com Shuddha Parakya Bhava e aqueles cuja adoração está misturada com o sentido de Swakya Bhava. Consequentemente, ele deixou instruções separadas de acordo com os diferentes discípulos. Este fato é claramente estabelecido por um shloka que diz Swechaya likitam kinchit no seu Lochana Rochani Tika do Ujjvala Nilmani, ou seja, no comentário de Jiva Goswami sobre o Ujjvala Nilmani, ele deixa claro que ele escreveu, né, em favor de Swakya Rasa propositalmente. Então Vijay Kumar diz, muito bem, eu compreendi que apenas o Parakya Bhajana inadulterado é aceito como sendo Vishuddha, ou totalmente puro, né, como a concepção Gaudiya. Agora que eu compreendi Sambandha, por favor me explique sobre Vayasa, ou idade. Então Goswami responde, a Sambandha que você estabeleceu com Krishna resultou na sua Swarupa intrínseca, né, e incomparável, Braja Lalana Swarupa, que é de uma Braja Gopi. Agora, para prestar serviço através dessa Swarupa, você precisa compreender a sua idade. A idade é muito importante, né, para uma Gopi. Isso vai fazer toda a diferença no relacionamento com Radha e Krishna. Então, a idade apropriada é Kaishora, ou seja, de 10 a 16, né? Também conhecida como Vayasandhi. Na sua Swarupa, você irá começar com a idade de 10 e então chegar até 16 anos. A Braja Lalana, né, não tem 3 estágios, como Balya, que é a infância, que vai de 0 a 5, Polganda, né, que que vai de 5 a 10, e Vrida, que é adulto, né, e etc. Né? Então você deve sempre buscar, né, manter essa concepção da identificação de ser uma Kishori. Kishori é aquela que está na idade de Kaishora. Então Vijay diz, por favor me explique também sobre Nama, ou nome. Eu já recebi, né, o nome da minha Swarupa, mas ainda assim, por favor, me confirme essas instruções. Então, o Vijay já teve uma informação sobre o nome espiritual dele durante algum processo do bhajana dele. Isso já foi revelado, como ele disse. Mas ainda assim ele quer uma confirmação do Goswami. Então, o Goswami diz, após ouvir sobre esses serviços, né, das diferentes gopis de Braja, né, o seu próprio serviço, a sua própria tendência, né, de servir foi desperta, a sua seva vritti. De acordo com a sua tendência natural para o serviço, você é uma serva de Radhika. O nome desta serva, né, é o seu nome. O seu Gurudeva te deu, né, o seu nome após examinar a sua inclinação ou o seu ruchi. E esse nome deve ser considerado o seu Nityanama, o seu nome eterno. Você ficará muito satisfeito com este nome, né, dentre todas as Braja Gopis. E o Vijay pergunta, Prabhu, agora por favor me diga o que é a Rupa, ou a forma eterna. Bom, a sua identidade transcendental intrínseca é aquela de uma bela jovem Kishori. O que significa que o seu Gurudeva, né, já definiu a sua Siddha Swarupa, de acordo com a sua inclinação e o seu ruchi. Como alguém pode se tornar uma serva de Srimati Radhika, né, sem ter sido dotado, né, de uma forma divina inconcebível, né, e de beleza, né, incomparável? Então Vijay pergunta, por favor, consolide a minha fé
em relação ao Juta, ao grupo ao qual eu pertenço. E o Goswami diz, Srimati Radhika é a Yuteshwari, a líder de todos os Jutas. E você deve viver, né, como sendo uma serva, né, no grupo, né, em um grupo das 8 principais Sakyas. Seu Gurudeva já te colocou sob a orientação de Srimati Lalita Devi. Então agora você deve prestar serviço amoroso, né, a Yuteshwari Srimati Radhika e Lilamai Krishna sob a orientação de Lalita Devi. Então ela pertence ao Juta de Lalita. Lalita é uma Yuteshwari. Ela também é uma líder de grupo. Né? E depois existem os subgrupos. Né? O subgrupo, por exemplo, de Rupa Manjari, né? Dentro do grupo de Lalita, que são os Ganas. Então Vijay Kumara diz, Prabhu, que tipo de sadhakas se tornam seguidores dos grupos de Yuteshwaris, como por exemplo Chandravali? E o Goswami pergunta, o desejo intenso de se tornar uma serva de uma Yuteshwari, né, surge no coração de alguém após acumular grande sukriti durante muitos nascimentos. Então, apenas aquele sadhaka muito afortunado tem acesso ao grupo de Srimati Radhika. Os esforços de Chandravali e de outras Yuteshwaris são simplesmente para incrementar a lila. E esta é apenas nutrida, né, pela raça transcendental de Sri Sri Radha Madhava, né, que outras Yuteshwaris aceitaram, né, como tendo um humor de oposição. Né. De fato, Srimati Radhika é Yuteshwari. Os diferentes passatempos de Krishna são cheios de abhimana, ou seja, autoconcepção espiritual. Aqueles que têm um serviço particular específico, né, a Shri Krishna e seus passatempos, identificam-se como sendo perfeitamente parte, né, fazendo perfeitamente parte daquele serviço. Tá? Então, bom, ele vai continuar perguntando sobre as diferentes Ekadasha Bhavas e nós vamos dar sequência então na próxima aula. Então, um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.